Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa. Sendo bem sincero, é uma notícia que não tem mais tanto impacto assim pra mim, porque já virou a fábula do menino e o lobo. Tá ligado? A fábula do menino e o lobo? Que o pai do menino falou pra ele ficar olhando as ovelhas e que ele gritasse quando tivesse um lobo. Aí o menino toda hora ele ficava gritando, ó o lobo, ó o lobo. Aí todo mundo chegava pronto pra bater no lobo, não tinha lobo nenhum. Aí ele ficava rindo. Aí depois, passava um tempo, ele de novo, ó o lobo, ó o lobo. Ia todo mundo, não tinha lobo nenhum, ele ficava rindo. Quando ele, de fato, viu um lobo e gritou, ninguém foi. Por quê? Porque ninguém acreditou mais. Então, o Charania, ele virou o menino. Ele virou o menino e o Yannis trocado virou o lobo, né? Então, é difícil acreditar, né, que a troca vai acontecer, mas, enfim, é a notícia do dia, vamos comentar um pouquinho sobre. Alguns times foram citados pelo Charania como possíveis interessados, vamos dar uma abordada nisso também. Tá aqui. Vamos lá, gente. Notícia de agora. Charania soltou faz... Eu tô gravando esse episódio 2 horas da tarde. Ele soltou faz mais ou menos meia hora. A informação é a seguinte. Segundo Charania, o Milwaukee Bucks está oficialmente aberto a propostas de troca por Giannis Antetokounmpo. Ele fala que a franquia começará a ouvir as propostas agora pelo grego. Então, quem tiver proposta pelo Giannis, é só chegar que o Bucks está ouvindo trocas, né? Que o Bucks está interessado em trocar o gregão. Vamos lá! Times citados, tá? O Charania cita alguns times como possíveis interessados no Giannis. Deixa eu botar aqui também, que eu separei aqui o post. Os times que o Charania cita, que, né, são possíveis interessados nele, são esses daqui. Tá? New York Knicks, né, obviamente, Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Minnesota, Lakers, Warriors e Miami Heat. Esses seriam os times interessados. Todos os times já foram ligados ao Giannis, né, durante a temporada. O Knicks foi citado por várias fontes como o time que o Giannis de fato queria jogar, né? Naquela conversa que o Giannis teve com o front office antes da temporada começar, foi falado, né, que o Giannis falou pro Bucks que se fosse pra trocar ele queria ir pro Knicks, né, pra jogar num grande mercado, pra jogar num grande contender. Então, é óbvio que o Knicks tá nessa lista. O Celtics, segundo informações, chegou a sondar o Giannis durante a deadline e agora pode ser que o Celtics vá pra cima de novo. Lembrando que na semana passada surgiu o rumor de que o Celtics poderia estar disposto a trocar o Jaylen Brown pelo Giannis, então é algo pra gente observar. Cavaliers também foi ligado ao Giannis durante a deadline, Minnesota a mesma coisa. O Lakers é aquilo, né? Qualquer estrela que ficar disponível para troca, o Lakers vai ser colocado como um possível destino. A questão é quem que o Lakers vai oferecer, né? Será que vai oferecer... Será que o Austin Reeves tá valorizado pelo playoff que ele tá fazendo? Eu acho que não, né? Eu sempre defendi a ideia de que o Giannis ir pro Lakers é muito mais possível via free agency do que via troca. Eu defendo bastante essa tese de que pro Giannis e pro Lakers, a free agency é o caminho mais provável. Mas o Charania cita o Leicão. Golden State também é um time que foi bastante ligado ao Giannis durante a deadline, né? Até rolou aquilo, né, do Warriors sonhar com o Giannis e acordar com o Porzingis, né? Meio complicado, mas tá aí o Warriors de novo na jogada. Warriors que, segundo informações do próprio Charania, vai ser bem agressivo nessa off-season, né? O Warriors que renovou com o Steve Kerr por 2 anos. Eu não cheguei a comentar sobre, né? Steve Kerr renovou o contrato por 2 anos, depois daquela despedida... daquela coletiva final em tom de despedida que ele deu depois da eliminação no play-in. Ele se acertou com a diretoria e vai ficar no Golden State por mais 2 anos. Eu sei que muito torcedor do Warriors não gostou dessa notícia, pelo fato do trabalho do Steve Kerr não ter sido, né, dos melhores nos últimos anos. Mas, sinceramente, cara, eu não conseguiria ver o Stephen Curry terminar a carreira dele no Golden State e, consequentemente, a carreira dele na NBA sendo treinado por outro cara que não fosse o Steve Kerr. Sabe, era muito difícil pra mim imaginar que o Steve Kerr sairia antes da aposentadoria do Curry e do Draymond Green.
tá? Então, particularmente não me surpreendeu a renovação do Steve Kerr. Na verdade, pra mim, era o mais óbvio a acontecer. E ele vai ficar. E aí, o Golden State quer maximizar as chances nessa possível última janela com o Stephen Curry e vai atrás de uma estrela. E o Giannis, né, por estar agora disponível, seria aí, né, uma das possibilidades. E o Miami Heat, né, que assim como o Lakers, sempre que tem uma estrela disponível, o Heat é colocado como possibilidade. Assim, cara, falar sobre possibilidades de troca pro Giannis, sinceramente pra mim, cara, já virou uma parada meio cansativa, porque foi uma novela que eu acompanhei tanto e comentei tanto durante a temporada que, sinceramente, eu tô meio cansado de falar sobre, sabe? Eu só tô falando sobre porque é a notícia do dia e aqui a gente trabalha com a informação. Mas, particularmente, não tem muito o que eu falar de diferente do que eu já falei durante toda a temporada. Pra mim é óbvio que o Giannis tem que ser trocado. É a única forma que o Bucks tem de sair do limbo é trocando o Giannis e capitalizando em cima dele. Pro Giannis, é óbvio que o melhor é sair do Bucks, é ir pra um time mais competitivo, porque, cara, pra mim o mais bizarro de tudo é o fato do Giannis nunca mais ter chegado numa final da NBA depois de ter sido campeão, cara. Isso é muito, entendeu? É bizarro. Então, é óbvio que o melhor caminho, tanto pro Bucks como pro Giannis, é ele ser trocado. Então, tomara que realmente o Bucks tenha entendido isso e, de fato, troque o Giannis. Já passou da hora do Giannis ser trocado. A relação entre os dois, né, Giannis e Milwaukee, cara, ficou bem complicada nessa temporada, né, cara? Né, muitas discussões. O Giannis indo em coletiva toda hora e farpando o Bucks. Né? E pra mim a cereja do bolo foi o Giannis pedir pra NBA investigar o Bucks, pô. Porque ele tava machucado, o Bucks não queria botar ele pra jogar, mas ele argumentava que ele tava bem pra jogar e que o Bucks não queria deixar ele jogar, né? Então, pra mim a cereja do bolo foi isso, foi ele ter pedido pra NBA investigar o Bucks, pra punir. Então, a relação tá muito desgastada e, sinceramente, cara, tem que sair, mano, não tem o que fazer, tem que trocar. Destino. Pra mim, o melhor destino possível pro Giannis é o Knicks. É o que mais faz sentido na minha visão. É um mercado excelente, ele vai estar em Nova York. Claramente o Giannis quer jogar num grande mercado, ele já deu a entender isso em várias oportunidades. E várias fontes afirmam isso, que ele quer jogar num grande mercado. Então, Knicks tá num grande mercado, é um time pronto pra brigar por título. Nessa temporada mesmo, deve brigar por título, né? Na minha opinião, hoje é o favorito a vencer o leste e chegar nas finais. É um time que tem ativo pra fazer a troca acontecer. Assim, não são os melhores ativos do mundo, né? O Bucks vai ter o quê? Vai ter um Towns pra oferecer. Mas é um Towns que tá fazendo um playoff incrível, que chegaria no Bucks extremamente valorizado e poderia, né, numa troca futura, render ótimos ativos pro Bucks. Então, é o caminho que mais faz sentido, na minha opinião. Outro time que faz bastante sentido, se por acaso o Jaylen Brown ficar disponível, é o Celtics, né? Se o Celtics quiser mesmo trocar o Jaylen Brown, irmão, uma troca pelo Giannis seria incrível pro Celtics. Você pega o Jaylen Brown, coloca ali algumas picks, duvido muito do Bucks recusar. Duvido muito, ainda mais com o Jaylen Brown vindo da temporada que ele veio. Então o Celtics também seria um caminho muito bom. Eu sigo com a opinião de que o Giannis não sai do leste. Eu não acho que o Giannis vai sair da Conferência Leste, porque pra mim é o que mais faz sentido pra ele. É uma conferência onde ele é rei, uma conferência onde, se ele tá num time bom, vai brigar por final da NBA todo ano, né? O Giannis num time bom no leste, o piso dele é final de conferência, né? É nível LeBron 2017 ali no Cavs, né? Entre 2015 e 2017 e 18. O piso para aquele Cavs do LeBron e do Curry era a final de conferência. O Giannis num time bom, num Knicks da vida, num Celtics da vida, o piso é final de conferência. Então, pra mim, eu não vejo ele saindo do leste. E, partindo da premissa de que eu não vejo ele saindo do leste, eu acho que Knicks e Celtics são os destinos que mais fazem sentido. Pro Miami Heat seria muito bom também, mas eu não vejo Miami... eu, sinceramente, larguei mão do Pat Riley. Eu não acredito no Pat Riley conseguindo uma movimentação desse tamanho, né? Poderia. Ativo tem. Mas eu não confio no Pat Riley para fazer uma negociação desse nível. Eu confio muito mais no Knicks fazendo uma negociação desse tamanho e no Celtics fazendo uma negociação desse tamanho do que o Miami Heat. Isso porque eu não acredito muito no Celtics indo atrás, tá? Eu coloco o Celtics como um caminho possível porque, teoricamente, é possível mesmo acontecer. Você pega Jaylen Brown, você junta com picks, você consegue o Giannis. Mas pela cultura do Celtics, eu não vejo o Celtics trocando o Jaylen Brown. Mas é possível.
Mas mesmo eu não acreditando pelo fato da cultura do Celtics, eu acho que é mais... Eu acredito mais no Celtics quebrando a sua cultura e indo atrás do Giannis envolvendo o Jaylen Brown, do que no Pat Riley levantando a bunda da cadeira e fazendo uma troca desse tamanho, entendeu? E isso é o nível da minha desconfiança em relação ao Pat Riley. Então, desses destinos aqui, os que eu mais confiaria seriam Knicks e Celtics. Caso o Giannis optasse por ir pro Oeste, pensando em troca, assim, ele indo pra um time via troca e não via free agency, talvez Golden State, mas aí ele teria que forçar muito a ida pra lá. Ele teria que chegar no Bucks e, mano, usar todas as cartadas dele pro Bucks aceitar. Porque, pensando em pacotes possíveis, o Warriors não teria um pacote pra oferecer tão bom como o Minnesota teria. Minnesota teria um pacote bom pra oferecer. Se Minnesota joga o McDaniels na brincadeira, irmão, é outra parada, entendeu? É um ativo de um valor absurdo, assim. Mas... pela relação que ele tem com Curry e tal, se ele fosse pro Oeste via troca, talvez Golden State, talvez o Lakers, dependendo do quão valorizado o Reeves fique depois desse playoff. Eu acho que ele não vai estar tão valorizado assim. Acho que o valor dele vai cair bastante pelo playoff abaixo que ele tá fazendo. Mas, enfim, eu sigo achando que o Giannis no Lakers é bem mais possível via free agency do que via troca. Mas, basicamente é isso, cara. Eu ainda acho que o Knicks é a bola da vez. Sinceramente, eu ainda acho que o Knicks é a bola da vez. E vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu admito, cara, eu tô bem descrente. Sigo descrente sobre essa ida do Giannis. É aquilo, cara. Eu só vou acreditar, eu só vou, botar fé quando acontecer, né? Até lá eu vou seguir cético. É isso. Vou seguir cético. Sobre a pedida do Bucks, segundo aqui o Charania, a pedida é a mesma de antes, né? Um jovem bom e várias picks de draft, ou... segundo Charania, uma troca com mais ativos poderia ser feita também, né? E ele cita que o Bucks poderia colocar Kuzma, Bob Portis e picks de draft numa super troca, né? Mas a pedida base, né? A pedida número 1 do Bucks seria um jovem e várias picks de draft. É isso. Vamos ver se isso se confirma ou se vai ficar de novo só no quase. Vamos ver, né, se o Giannis não vai aparecer daqui a pouco desmentindo o Charania, falar que ele não vai ser trocado, que isso nunca aconteceu. Porque o Giannis é assim, né? O Giannis é desse jeito. Então, vamos lá, vamos acompanhar essa parte 10 da novela Giannis e vamos ver se dessa vez essa novela tem um final menos broxante do que foi, né? O final da última edição, que foi, né, o mais broxante possível, né?